Glória a Deus, aleluia. Santo é o Cordeiro de Deus. Eu sou evangelista Patrícia e eu preciso estar continuando aí. Nós estamos quase acabando. Nós vamos entrar em Êxodo capítulo 38. Gente, cada um tem que estar no lugar certinho onde ele estava vocacionado. E aqui Bezalel foi chamado por Deus, foi vocacionado por Deus. E ele e o ajudante dele, Aholiabe, também, né? Eles fizeram toda a obra com perfeição. E aqui no capítulo, nós vamos entrar no capítulo 38 de Êxodo. Nós estamos falando dos utensílios, né? E aqui nós vamos falar do altar do holocausto, que significa o altar dos sacrifícios, né? E também vamos falar do pátio externo e da quantidade de metais usadas. Aqui, no capítulo 38, deixe o seu like aqui, se inscreva no meu canal e mostre, e compartilhe, gente, para que o YouTube entenda que é interessante o assunto, muito interessante, porque todo o tabernáculo, toda a construção do tabernáculo aponta para Jesus. E aqui no 38, continuando, né, a continuação do 37, Bezalel, a importância que ele teve de obedecer os preceitos de Deus, e Deus falou sobre ele no monte com Moisés, no monte Sinai, né? E Deus não deixou mais ninguém se aproximar do monte Sinai depois que eles fizeram aquele bezerro de ouro. Só Moisés podia subir. E aí Deus entregou isso tudo para Moisés, por isso que demorou tanto, né? Ficou 40 dias e 40 noites no monte. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura era quadrada, e 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas nos seus 4 cantos da mesma peça, eram suas pontas, e cobriu de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, os caldeirões, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros, todos estes foram feitos de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre em forma de rede, na sua cercadura embaixo até ao meio do altar, tudo ordenado por Deus. E fundiu, quer dizer, ele derreteu, né? 4 argolas, ele fez, né? Deixa eu falar do jeito que tá aqui. E fundiu 4 argolas para as 4 extremidades do crivo de cobre, para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de cobre, e pôs os varais pelas argolas aos lados do altar, para com eles levar o altar, e fez ele oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. Gente, eles não... tudo veio do povo. O povo doou ouro, diamante, peles, tecidos. Mas aqui, essas mulheres que estavam à porta da tenda da congregação, do lado de fora, né? Elas estavam lá, elas doaram, fez questão de falar aqui no versículo 8, que as mulheres doaram os espelhos para a pia de cobre, com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres, né? Porque ali dentro daquela pia eles iam lavar, fazer a purificação das mãos e tudo. E eles iam, quando eles purificavam as mãos, né, tudo, eles viam o rosto deles lá. Então, aqui é muito importante, porque olha a importância das mulheres. Então, elas renunciaram. Naquela época não tinha espelho igual tem hoje, né? Mas naquela época era
um cobre fosco. E elas talvez era a única coisa que elas tinham para se olharem no espelho, e elas doaram para a pia de cobre. E fizeram questão de, né, de colocar aqui que foram as mulheres que doaram. Não é porque é errado olhar no espelho, não. Mas elas doaram, elas fizeram tipo um sacrifício, né? Talvez elas não iam nem conseguir mais espelho. E agora fala do pátio externo, do lado de fora. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre, e os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata, e do lado do norte, cortinas de 100 côvados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases, elas eram de cobre. Os colchetes da coluna e as suas molduras eram de prata. E o lado do ocidente da cortina de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E ao lado do leste ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta eram de 15 côvados, as suas colunas 3 côvados e as suas bases 3. E do outro lado da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, as suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho torcido. Mas nesse capítulo 38, a questão que foi feita aqui foi de falar que as mulheres doaram os espelhos. Agora, não fala quem doou tal coisa. E as bases das colunas eram de cobre, os colchetes das colunas e as suas molduras eram de pratas, o revestimento dos seus capitéis eram de prata, e todas as colunas do pátio estavam cingidas de pratas. Gente, que coisa mais maravilhosa que Deus mandou fazer, né? Nosso Deus do céu, é muito lindo e tudo projetado por Deus. Aqui ele mandou fazer a cobertura da porta do pátio, era de obra de um bordador, não falou o nome dele, ele bordou a cobertura da porta do pátio, ele bordou de azul, púrpura, carmesim e de linho fino torcido, e o comprimento era de 20 côvados de altura, e na largura 5 côvados, conforme as cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, e os seus colchetes e o revestimento dos seus capitéis e as suas molduras também de prata, e todas as estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. E agora, gente, foi a quantidade de metais usados. Esta enumeração das coisas usadas no tabernáculo, dada a Moisés no Monte Sinai. Só ele foi permitido subir no Monte Sinai. Do tabernáculo do testemunho, por ordem de Moisés, foram contadas para o ministério dos levitas, por intermédio de Itamar, filho de Arão, que também era sacerdote. Arão era o sumo sacerdote e os filhos sacerdote. E agora, de novo, o nome de Bezalel, né, que Deus vocacionou, né? Fez, pois, Bezalel, o filho de Uri e o filho de Ur da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado. Bezalel e Aholiabe. E com ele, Aholiabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra, ele era um mestre de obra, engenhoso, artífice e bordador. Talvez foi até ele que bordou essa cortina aqui do verso 18, né? Aqui, gente, e com ele, Aholiabe, filho de Dan, né? E todo o ouro gasto na obra e toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta,
foi 29 toneladas. Quanto que vale uma tonelada? 1.000. Então foram 29 mil, né? É toneladas? Não, desculpa, irmãos. 29 talentos. Toda a obra, todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foi de 29 talentos. Né? Quanto será que vale o talento? Vou deixar para vocês aí olhar. Eu já olhei, mas vou deixar para vocês, porque senão hoje eu estou um pouquinho mais ocupada e eu tenho que estar, né, desenvolvendo aqui. E 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foi de 100 talentos e 1.775 ciclos. Talentos é diferente de 1.000, gente, de tonelada, tá? Eu que confundi com tonelada aqui. Conforme o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, o mesmo ciclo conforme o ciclo do santuário de daquele que passava aos arrolados da idade de 20 anos para cima, que foram 603.550, e houve 100 talentos de pratas para fundir as bases do santuário e as bases do véu, para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. Aqui tá falando material. Ô, gente, é muito assim, como é que fala? É muito, esqueci, formal fazer a leitura do material de construção, mas é muito importante, porque sem o material de construção não dá para fazer nada disso, né? E dos 1.775 ciclos fez colchete e colunas, cobriu os seus capitéis e envolveu de molduras o cobre da oferta, pesou 70 talentos e 2.400 ciclos. E fez dele as bases da porta da tenda da congregação e o altar de cobre, grelha de cobre e todos os utensílios do altar. E a base do pátio ao redor, as bases da porta do pátio, todas as estacas do tabernáculo e todas as estacas do pátio ao redor. Que obra de perfeição, né? Que responsabilidade. E quando Deus nos chama para fazer a obra, aqui nós temos que cumprir como Bezalel e Aholiabe cumpriu tudo que Deus entregou a Moisés, né? Tudo que Deus entregou a Moisés no Monte Sinai, ele passou para eles, para o povo, e o material estava tudo aqui, né? O material para fazer o altar do holocausto, o pátio externo, lembrando que as mulheres ajudaram na pia de cobre, né? A quantidade de metais usadas, e Deus é perfeito. E nós temos que fazer as coisas para o nosso Senhor com perfeição. O que é usado na obra de Deus é considerado santo. Santo quer dizer separado para Deus, não para adoração. Quem é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração é Jesus. E todo o tabernáculo aponta para Jesus. Todo o tabernáculo, tá? Então, que possamos estar entendendo que ele está preparando o povo para entender que ninguém foi capaz de cumprir verdadeiramente a obra de Deus. Gente, Deus abençoe. Deixe o seu like e o seu comentário.